A maioria das pessoas é ensinado que os animais são ou animais de estimação ou produtos industriais. Mas não foi assim que os nossos antepassados sobreviveram. Durante milhares de anos, certos animais forneceram silenciosamente alimento, rendimento, trabalho e segurança com muito pouca terra, ração ou custo. Os agricultores japoneses compreenderam isto melhor do que quase ninguém. Durante séculos, geriram pequenos sistemas produtivos de quintal que geravam rendimentos mensais fiáveis em menos espaço do que o quintal americano médio. Esse conhecimento não se perdeu porque parou de funcionar. Foi enterrado quando os sistemas modernos assumiram o controle. Neste vídeo, estou a revelar 7 sistemas de animais esquecidos que os agricultores japoneses utilizavam. Sistemas que ainda funcionam hoje, especialmente se valoriza a autossuficiência, uma vida saudável ou a independência financeira. Se acredita que os animais são mais do que animais de estimação, isto é para si. Partilhe os sistemas de animais esquecidos como este todas as semanas. E acompanhar significa que não perderá o conhecimento que a maioria das pessoas nunca aprende. Vamos desbloqueá-lo. Codorniz japonesa. Este animal é importante porque resolve um problema silencioso de sobrevivência que a maioria dos americanos não percebe que tem. O custo crescente da proteína saudável. Os ovos já não são baratos. As contas do supermercado continuam a subir e a maioria das famílias não tem alternativa. Os nossos antepassados compreendiam isto. Os sistemas modernos treinaram-nos para o ignorar. A codorniz japonesa, chamada usura no Japão, é uma das aves mais produtivas e eficientes em termos de espaço alguma vez mantida por famílias rurais. Uma única ave do tamanho do seu punho põe até 300 ovos por ano. Isso é produção diária de um animal que não custa quase nada a alimentar e ocupa menos espaço do que uma grande caixa de arrumação. A razão pela qual este sistema funcionou não foi a tecnologia. Funcionou porque se ajustava à vida real, espaço limitado, estações imprevisíveis e poucos recursos. Codornizes amadurecem em apenas 6 a 7 semanas, muito mais rápido do que as galinhas. Não precisam de pasto. Não precisam de um galinheiro grande. Uma simples gaiola de rede num canto de um quintal. Uma garagem ou até um alpendre coberto é suficiente. Não dependiam de ração comercial constante, eletricidade ou dívida. É por isso que as famílias rurais japonesas as mantiveram durante gerações como uma fonte de alimento silenciosa e fiável. Historicamente, tudo o que precisavam era de um pequeno espaço abrigado, cereais secos e restos de cozinha, sem equipamento especializado, sem insumos modernos. A prática era simples: alternar a sua alimentação entre insetos forrageados, verdes secos e cereais para manter os custos perto de zero. Sem escala, sem maximização, apenas consistência. Para o manter, focavam-se numa coisa: manter as aves quentes, secas e livres de estresse. Esse ritmo natural, por si só, mantinha a produção estável em todas as estações. Com o tempo, isto não forneceu apenas proteína saudável para a mesa da família. Criou estabilidade real. Os ovos de codorniz são considerados um alimento de eleição em todos os Estados Unidos. São vendidos por até 3 vezes o preço dos ovos de galinha comuns em mercados de agricultores, lojas de especialidade e diretamente a restaurantes. Comunidades inteiras no Japão rural dependiam das codornizes não apenas para a alimentação, mas para um rendimento estável e dependente que não exigia sair de casa ou depender de um empregador. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora é que os agricultores japoneses alimentavam as suas codornizes com cascas de ostra e de ameijoa esmagadas recolhidas nas costas locais. Uma fonte de cálcio completamente gratuita que endurecia as cascas dos ovos e as tornava mais atraentes para os compradores. Não precisa disso para começar. Mas explica por que razão os ovos produzidos nestes sistemas tradicionais eram consistentemente de qualidade superior aos ovos de codorniz, criados comercialmente e vendidos hoje nas lojas. Esse pequeno detalhe esquecido é a diferença entre um bom produto e um que muda a vida. 2. Carpas koi em arrozais. Este animal é importante porque resolve um dos problemas de sobrevivência silenciosos mais antigos.
Como produzir dois produtos valiosos a partir de um pedaço de terra sem duplicar o seu custo ou o seu trabalho. Os nossos antepassados chamavam a isto sabedoria. A agricultura moderna chama-lhe ineficiência e substituiu-a por fertilizantes químicos e peixe importado. Os agricultores japoneses compreenderam algo que nunca foi ensinado à maioria dos produtores americanos, que o animal certo colocado no ambiente certo não se limita a sobreviver. Ele trabalha para si. Durante séculos, famílias rurais japonesas libertaram cois juvenis nos seus arrozais inundados na época da plantação. Os peixes comiam insetos e algas que teriam danificado as colheitas. O seu movimento através da água oxigenava o solo. Os seus dejetos fertilizavam o arroz naturalmente. Na época da colheita, os mesmos campos que produziam arroz também produziam uma colheita completa de peixe saudável e maduro. Um lote, dois produtos produtivos e vendáveis, sem terra adicional, sem alimentação adicional. Historicamente, tudo o que precisavam era de um campo inundado ou de um modesto lago de quintal. Um pequeno número de peixes juvenis chamados alevinos e arroz sazonal ou plantas aquáticas, sem equipamento especializado, sem insumos modernos. A prática era simples: libertar os peixes no início da época de cultivo e deixar o ecossistema alimentá-los. Sem escala, sem maximização, apenas alinhamento com os ciclos naturais. Para o sustentar, focavam-se numa coisa: a qualidade da água. Água limpa e oxigenada mantinha tanto o peixe como o arroz saudáveis durante toda a estação sem qualquer apoio químico. Com o tempo, este sistema não forneceu apenas alimento e fertilizante. Criou um investimento sustentável que crescia em valor a cada ciclo. Carpas frescas eram vendidas nos mercados locais. Espécimes maiores e mais coloridos eram mantidos para reprodução seletiva. E a cultura do arroz beneficiou da fertilização natural, reduzindo os custos ano após ano. Comunidades agrícolas inteiras em todo o Japão mantiveram este sistema dual não porque estivesse na moda, mas porque era produtivo, fiável e autossustentável, de formas que a agricultura moderna de monocultura simplesmente não é. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora é que as koi ornamentais que vemos nos lagos de jardim americanos hoje foram criadas seletivamente a partir deste exato sistema da agrícola. O que começou como um peixe prático para a alimentação tornou-se um dos animais ornamentais mais valiosos do planeta. Kois premium criadas a partir de linhagens de qualidade são vendidas por preços extraordinários nos Estados Unidos e internacionalmente. A criação de koi no quintal tornou-se silenciosamente num dos investimentos animais de pequena escala mais lucrativos disponíveis para as famílias americanas, com custos iniciais muito mais baixos do que a maioria das pessoas espera. Bichos da seda. Este animal é importante porque resolve um problema de sobrevivência que a maioria dos americanos nunca considerou. Como produzir um produto de alto valor e raro a partir de uma única divisão pequena na sua casa sem terra. Sistemas de água ou trabalho pesado. Os nossos antepassados compreendiam que nem todos os sistemas produtivos precisam de espaço. Algumas das fontes de rendimento mais transformadoras da história foram geridas a partir do interior de uma modesta casa de campo. Os sistemas modernos substituem este conhecimento pela produção industrial, e a maioria das famílias perdeu totalmente o acesso a ele. Se este tipo de conhecimento esquecido é importante para si, deixe um gosto no vídeo. Ajuda a mostrar isto a outros que procuram silenciosamente alternativas aos sistemas que continuam a falhar-lhes. E diga-me nos comentários, já tinha ouvido falar de algum destes antes ou isto é completamente novo para si? Leio todos os comentários. Esta é uma comunidade construída sobre conhecimento partilhado. E a sua voz é importante aqui. Vamos continuar a crescer juntos. 3. Abelhas melíferas nativas do Japão. Este animal é importante porque resolve um problema que se torna mais urgente a cada ano: o declínio da saúde dos polinizadores e o custo crescente do mel cru e saudável nos mercados americanos. Os nossos antepassados não compravam mel em garrafas de plástico numa prateleira de supermercado. Mantinham abelhas da forma que a natureza pretendia, com interferência mínima, baixo custo e resultados notáveis. Os agricultores de montanha japoneses dominaram isto durante séculos, e o que eles sabiam é diretamente aplicável a qualquer quintal americano hoje. A abelha nativa do Japão,
conhecida como Apis cerana japonica, é mais pequena e silenciosa do que a abelha ocidental, com a qual a maioria dos americanos está familiarizada. Os agricultores japoneses mantinham-nas em colmeias de madeira simples, feitas à mão, por vezes forradas com papel washi tradicional para isolamento, colocadas perto de orlas florestais ou jardins floridos. Estas abelhas são naturalmente mais resistentes às infecções por ácaros que devastam as colônias de abelhas ocidentais. Requerem quase nenhuma intervenção, nenhum medicamento e nenhuma alimentação suplementar quando colocadas num ambiente adequado com acesso a diversas plantas com flores. Historicamente, tudo o que precisavam era de uma única colmeia de tronco ou uma caixa simples colocada perto de árvores em flor ou na borda de um jardim, sem equipamento especializado, sem insumos modernos. A prática era simples: posicionar a colmeia num local abrigado e rico em flores na primavera, e permitir que a colônia se estabelecesse naturalmente. Sem maximização, sem escalas, apenas paciência e colocação. Para o sustentar, focavam-se numa coisa: proteger a colmeia do vento, da umidade e de predadores. Só isso permitia que a colônia prosperasse e produzisse ano após ano sem que o agricultor precisasse de intervir. Com o tempo, este sistema não produziu apenas mel, gerou múltiplos produtos de alto valor e saudáveis a partir de uma única colmeia. O mel cru atinge preços premium elevados nos mercados de agricultores e lojas de produtos naturais americanos. A cera de abelha é utilizada para velas naturais, bálsamos labiais e polimento de madeira, todos produtos com uma procura crescente entre compradores conscientes da saúde e da sustentabilidade. A própolis, uma substância resinosa que as abelhas produzem para proteger a colmeia, é um dos suplementos naturais de saúde mais procurados no mercado dos EUA, valorizada pelas suas propriedades antibacterianas e de suporte imunitário. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora é que a própolis colhida de abelhas nativas japonesas contém um perfil químico único, distinto da própolis das abelhas ocidentais. Investigadores e produtores de saúde natural procuram especificamente esta variedade pela sua potência. As famílias que mantêm colônias de abelhas nativas ou regionalmente adaptadas e comercializam a sua própolis para compradores de bem-estar, ervanários ou retalhistas de saúde natural, estão a aceder a um produto raro e de alta margem que a maioria dos apicultores de quintal nem percebe que tem em mãos. Esse único produto pode transformar uma pequena colmeia de um passatempo numa fonte de rendimento mensal produtiva. Lagostins de água doce. Este animal é importante porque resolve o problema silencioso da sobrevivência de proteína fiável e acessível num formato que a maioria das famílias americanas nunca considerou criar por si própria. Os nossos antepassados não limitavam os seus sistemas alimentares aos animais óbvios. Criavam o que estava disponível, o que era produtivo e o que não custava quase nada a manter. Os lagostins de água doce enquadram-se nestas três categorias. E as famílias rurais japonesas compreenderam isto durante gerações antes de a aquicultura moderna sequer existir. As comunidades japonesas criavam lagostins de água doce em lagos de quintal, valas de irrigação e até grandes recipientes de barro cheios de água e vegetação. Os lagostins reproduzem-se rapidamente. Comem algas, matéria vegetal em decomposição e pequenos organismos aquáticos, o que significa que se alimentam em grande parte sozinhos quando colocados num ambiente aquático natural. Não requerem sistemas de aquecimento, nem ração comercial, nem filtragem complexa. Um pequeno lago de quintal, um bebedouro grande ou até um tanque de armazenamento podem sustentar um sistema produtivo de lagostins em qualquer propriedade americana. Historicamente, tudo o que precisavam era de um lago pouco profundo ou um grande recipiente de água, vasos de barro velhos colocados no fundo para abrigo e vegetação aquática natural para estabelecer o ecossistema. Sem equipamento especializado, sem insumos modernos. A prática era simples: introduzir um pequeno grupo reprodutor e permitir que se estabelecessem naturalmente, mantendo a qualidade básica da água, sem maximização, sem escalas, apenas paciência. Para o sustentar, focavam-se numa coisa: dar aos lagostins abrigo adequado e matéria orgânica natural na água.
Esse ambiente, por si só, desencadeava uma reprodução consistente sem qualquer investimento adicional. Com o tempo, isto não forneceu apenas uma fonte de proteína fresca e saudável para a mesa da família. Os lagostins de água doce tornaram-se cada vez mais raros nos mercados urbanos e suburbanos americanos, o que significa que o lagostim criado localmente é um produto premium que restaurantes, compradores de alimentos especializados e consumidores diretos procuram ativamente. As famílias que estabelecem até um modesto sistema de lagostins no quintal podem fornecer um produto raro e consistente aos mercados locais, criando um fluxo de rendimento mensal constante a partir de um animal que a maioria dos seus vizinhos nunca pensou em criar. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora é que os vasos de barro colocados no fundo dos lagos tradicionais japoneses não eram apenas decorativos. Funcionavam como câmaras de reprodução protegidas. As fêmeas de lagostim carregam os seus ovos e juvenis em espaços abrigados e fechados. Os vasos de barro imitavam fendas de rocha naturais e aumentavam drasticamente as taxas de reprodução com zero custo adicional. É o tipo de pequena visão esquecida que separa um sistema próspero de um que declina lentamente. 4. Pato mudo. Este animal é importante porque resolve um dos problemas de sobrevivência mais práticos e silenciosos que qualquer agricultor de quintal enfrenta. Como produzir carne e ovos de qualidade premium e saudáveis a partir de um animal que controla os seus próprios custos de alimentação ao gerir o seu problema de pragas. Os nossos antepassados não procuravam o animal mais impressionante, procuravam o mais útil. E, por essa medida, o pato mudo pode ser um dos animais mais subvalorizados nos Estados Unidos hoje. Embora originários da América do Sul, os patos mudos foram adotados nos sistemas agrícolas rurais japoneses, especificamente devido a características que os tornavam ideais para propriedades pequenas geridas por famílias. Ao contrário dos patos comuns, os patos mudos não grasnam. São quase silenciosos, o que os torna adequados para quintais suburbanos, propriedades residenciais e bairros onde regulamentos de ruído possam restringir outras aves. São também forrageadores agressivos, comendo insetos, lesmas, besouros e ervas daninhas com consistência suficiente para reduzir drasticamente a pressão das pragas num jardim ou quintal durante toda a época de cultivo. Historicamente, tudo o que precisavam era de uma pequena bacia de água para banho e espaço de quintal aberto e vegetação natural para forragear, sem equipamento especializado, sem insumos modernos. A prática era simples: permitir que os patos andassem livremente pelo quintal e jardim durante o dia, fornecer uma suplementação mínima de cereais à noite e deixar que o seu comportamento natural de forrageio fornecesse a maior parte da sua nutrição. Sem escalas, sem maximização, apenas consistência. Para o sustentar, focavam-se numa coisa: rodar as áreas onde os patos pastavam para que a terra recuperasse entre as seções e o fornecimento de forragem permanecesse produtivo. Com o tempo, este sistema não controlou apenas as pragas e reduziu os custos de alimentação. A carne de pato mudo é distinta do pato comum de formas que importam aos compradores americanos preocupados com a saúde. É mais magra, mais baixa em gordura e mais rica em proteína do que o pato convencional. Ou até o frango. Chefes e compradores de carnes especializadas pagam preços premium por ela. Os ovos de pato mudo são maiores do que os ovos de galinha e são preferidos pelos pasteleiros pelo seu rico conteúdo de gema, um mercado de nicho, mas consistente, que recompensa as famílias dispostas a fornecê-los diretamente a compradores locais, padarias ou mercados de agricultores. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora é que a gordura de pato mudo, derretida lentamente a partir de aparas e pele, era tradicionalmente usada nas casas rurais japonesas como uma pomada tópica natural para a pele seca. Desconforto nas articulações e pequenas irritações. Esta abordagem multiproduto, carne, ovos, controlo de pragas e gordura derretida como um produto de bem-estar, fez do pato mudo um dos animais mais produtivos por metro quadrado de qualquer sistema de quintal. As quintas modernas raramente mencionam isto. Mas as famílias que compreendem o valor total do que este animal oferece estão a gerir silenciosamente um dos sistemas de pequena escala mais autossuficientes
e lucrativos disponíveis hoje. O sistema de circuito fechado. Este animal é importante porque resolve o problema que mata silenciosamente a maioria dos sistemas de pequenas quintas antes de se tornarem sustentáveis. O custo contínuo e cumulativo da ração comercial. Os nossos antepassados não compravam ração em sacos. Construíam sistemas onde uma parte da quinta alimentava a outra. Os agricultores japoneses dominaram essa abordagem de circuito fechado muito antes de a agricultura moderna lhe dar um nome. E as famílias que o geriam estavam entre as mais autossuficientes, produtivas e financeiramente estáveis nas suas comunidades. O sistema funcionava assim: restos de cozinha, cascas de vegetais, cascas de fruta, sobras de cereais e borras de café eram colocados num simples contentor de compostagem de madeira. Larvas da mosca soldado negra, que ocorrem naturalmente na maior parte dos Estados Unidos, colonizavam o contentor e convertiam esses resíduos orgânicos em biomassa larvária densa e rica em proteína num prazo de 14 dias. Essas larvas maduras eram então colhidas e fornecidas diretamente a um pequeno bando de quintal de 4 a 6 galinhas. As galinhas produziam ovos diariamente. Os seus excrementos enriqueciam o solo do jardim. O jardim produzia alimentos que se tornavam restos de cozinha, e o ciclo repetia-se continuamente sem quase nenhum insumo externo necessário. Historicamente, tudo o que precisavam era de um contentor de compostagem de madeira, restos diários de cozinha de uma casa normal e um pequeno bando de galinhas poedeiras num modesto recinto de quintal. Sem equipamento especializado, sem insumos modernos. A prática era simples: adicionar resíduos de cozinha ao contentor diariamente, colher larvas maduras 1 ou 2 vezes por semana e transferi-las diretamente para as galinhas. Sem escalas, sem maximização, apenas consistência. Para o sustentar, focavam-se numa coisa: manter o contentor de larvas ativo e suficientemente úmido para manter a colônia durante os meses quentes e suficientemente abrigado para prolongar a produtividade nas estações mais frias. Com o tempo, este sistema de circuito não reduziu apenas os custos de alimentação, eliminou-os quase inteiramente durante os meses de pico de produção. As famílias que gerem este sistema nos Estados Unidos hoje relatam cortes nas despesas de ração comercial de 40 a 50% ou mais, mantendo a produção total de ovos do seu bando. O subproduto da compostagem, um material rico e escuro deixado após as larvas terminarem de processar os resíduos, é um dos corretores de solo naturais mais produtivos disponíveis, reduzindo ou eliminando a necessidade de fertilizantes de jardim comprados e criando um ambiente de cultivo totalmente autossuficiente e saudável. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora é que este sistema de circuito era praticado durante o período Edo do Japão, séculos antes de existir a infraestrutura moderna de gestão de resíduos. Não nasceu apenas da necessidade, foi projetado com intenção. As comunidades agrícolas japonesas compreendiam que o desperdício era simplesmente um recurso que ainda não tinha encontrado o seu destino. Cada resto doméstico tinha um papel. Cada animal no sistema servia múltiplas funções. Isto não era pensamento primitivo, era pensamento sistêmico. E as famílias que o aplicaram construíram vidas duradouras, produtivas e financeiramente independentes, a partir de quintais não maiores do que o que a maioria dos americanos já possui hoje. 5. Eis algo de que raramente se fala quando as pessoas discutem a criação de animais e os sistemas alimentares de quintal. A maioria destes sistemas não falhou porque os animais deixaram de ser úteis. Falharam porque os humanos tentaram modernizar o que foi concebido para permanecer simples. Adicionamos ração comercial quando o forrageio natural funcionava. Adicionamos químicos quando os ciclos naturais se equilibravam sozinhos. Adicionamos complexidade quando a consistência era tudo o que alguma vez for exigido. Cada sistema partilhava um princípio fundamental. Alinhava-se com o comportamento natural do animal em vez de trabalhar contra ele. Codornizes que forrageiam comem menos cereais comprados. Cós colocadas num ecossistema vivo alimentam-se sozinhas. Bichos da seda criados numa única árvore com a qual coevoluíram durante séculos prosperam sem intervenção. Quanto mais natural o sistema, mais resiliente se torna. Quanto mais resiliente se torna,
mais produtivo permanece ao longo do tempo sem exigir mais do agricultor. Os antepassados que construíram estes sistemas não estavam a trabalhar mais do que nós. Estavam a trabalhar em alinhamento. E essa é uma distinção que vale a pena preservar. Não precisa de mais terra. Não precisa de um grande investimento. Precisa do conhecimento certo. E hoje recebeu 7 pontos de partida. Escolha um sistema que se ajuste ao seu espaço, à sua família e à sua vida. Analise-o, pesquise-o e dê um pequeno passo em direção a ele. É assim que os sistemas esquecidos ganham vida novamente. Não através de grandes gestos, mas através de uma pessoa que decide que os caminhos antigos ainda têm valor. Se estes sistemas de animais esquecidos mudaram a forma como olha para o seu próprio quintal, por favor, subscreva e deixe um gosto neste vídeo. Estamos a revelar a história e a sabedoria prática que os sistemas modernos tentaram enterrar. Vamos cultivar um futuro mais autossuficiente juntos. O próximo cofre de conhecimento será aberto em breve.